Véi, Deus é muito, muito, muito bom. Se não fosse a bondade de Deus, acho que estaríamos de fato perdidos. E a bondade de Deus, simplesmente, ela tirou a gente da desobediência e nos levou para uma vida de obediência, através do sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz veio para nos afastar de toda a obediência que Adão trouxe com o pecado dele. E nos levar a uma vida de obediência, que na verdade foi tudo que Deus criou. Vocês estão entendendo? Amém? E, além de a desobediência, ela trazer o pecado para a nossa vida, ela nos traz consequências terríveis. Ela nos traz o pecado, mas além disso, ela também nos traz consequências. Além de Adão, outra pessoa também pecou. E eu queria saber se vocês sabem quem foi essa outra pessoa que pecou, e pecou valendo. Eu acho que foi o pior pecado do universo. Vocês sabem? Alguém sabe aí? Me falar quem foi? Quem? Quem? Satanás. Além de Adão, Eva, lógico, pecou lá, comeu o fruto, né, que não era para comer, e deu ainda ao marido dela, que foi Adão. Mas, além de Eva e Adão ter pecado, Satanás, ele também pecou. Na verdade, o pecado entrou no mundo por Adão e por Eva, mas por influência de Satanás. Satanás, antes mesmo de Adão e Eva, ele resolveu pecar. Eu queria que vocês abrissem comigo Ezequiel 28, do 12 ao 18. Amém ou misericórdia? Ezequiel 28. Amém? Vamos ler. Ezequiel 28, a partir do versículo 12. Diz assim: Assim diz o soberano Senhor: Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que você foi criado, até que se achou em você maldade. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirarei à terra. Essa passagem fala a respeito de Satanás. Muitos estudiosos até dizem que não fala sobre Satanás e tal, mas, especificamente, ela fala sobre o diabo. Satanás, ele era uma pessoa que abaixo de Deus ele tinha muito poder. Ele tinha muito poder, como a gente leu aqui, ele era enfeitado de pedras preciosas. Ele tinha, a capacidade de adorar a Deus da forma que nenhum outro ser no céu tinha. Ele foi dado muito poder, de fato. Mas simplesmente ele resolveu pecar. Ele resolveu abrir o coração dele para a desobediência. Ele resolveu simplesmente querer não apenas o lugar dele, mas o lugar de Deus. E não tem como uma criatura querer o lugar de Deus. E simplesmente no dia que Satanás ele abriu o coração dele para que nele fosse encontrado o pecado, e ele abriu o coração dele para a desobediência, ele foi expulso do céu.
Ele simplesmente se deixou levar pelo orgulho, se deixou levar pela capacidade de querer ser maior que Deus e foi expulso do céu. E quando ele foi expulso do céu, ele simplesmente disse: se Deus vai criar as pessoas para serem imagem e semelhança dele, agora eu vou lutar contra Deus e impedir que isso aconteça. Impedir que isso de fato aconteça. Ele simplesmente quis ser igual a Deus no céu, não conseguiu, mas aqui na terra o objetivo dele é fazer com que a gente, que é imagem e semelhança de Deus, queira ser imagem e semelhança dele. E a primeira obra dele no mundo foi invadir o Éden e iludir Adão e Eva. Vocês estão entendendo? Amém? Então agora abre comigo aí em Gênesis 2. Já deixa a Bíblia na mão que a gente vai abrir aí algumas vezes. Gênesis 2 é o primeiro capítulo, o primeiro livro da Bíblia. Amém? Gênesis 2:16 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora, eu queria que você fosse mais um pouquinho para frente, em Gênesis 3, versículo 6. Gênesis 3, versículo 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que também comeu. Essa passagem fala sobre Adão e a sua queda e o seu pecado. Satanás, ele não achou pouco ter sido expulso do céu por querer ser igual a Deus, por ter deixado entrar a desobediência no coração dele. Ele foi lá no jardim do Éden, no jardim da criação de Deus, no jardim onde a presença de Deus era totalmente palpável, totalmente acessível. Em nenhum outro lugar da face da terra tinha a presença de Deus como o jardim do Éden. Satanás achou pouco, foi no jardim do Éden e simplesmente iludiu Eva para fazer com que Adão desobedecesse. Deus ordenou a Adão: não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Satanás, em forma da serpente, como a gente aprendeu lá em Gênesis 2, né? Eu creio que todo mundo leu aqui já Gênesis, né? Amém? Pronto, então como a gente vê lá em Gênesis, Satanás, através da serpente, iludiu Eva. Eva foi, achou o fruto legal, comeu e ainda deu para o seu marido. E Adão pecou. E o pecado de Adão trouxe consequência para o mundo todo. E hoje, há 2018 anos, a gente sofre a consequência do pecado de Adão. Então, a gente entende que, de fato, Satanás, ele tem vontade de nos tirar da presença de Deus. Assim como ele tirou Adão da presença de Deus, da presença acessível que Deus tinha dado a ele no jardim do Éden, ele também quer nos tirar da presença de Deus. E isso acontece através da desobediência. Faz sentido para vocês? Amém? Então, através da desobediência, Satanás, ele é capaz de dominar toda a nossa vida. E às vezes, simplesmente cisquinho de areia pode corromper toda a nossa vida até virar uma muralha. Sabe? E Deus, ele tem muito cuidado com a nossa vida, porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele. A Bíblia diz que nós somos obras-primas da criação de Deus. Ele nos construiu com a sua própria mão. Então é impossível alguém que constrói algo com a sua própria mão dê para alguém assim tão facilmente. Então Deus, ele tem cuidado com a nossa vida. E o fato dele ter esse cuidado com a nossa vida, ele não permite que Satanás, ele venha roubar da gente a presença que ele quer. Satanás roubou no jardim do Éden. Mas Deus, ele nos devolveu essa presença através de Jesus. Através de Jesus, Deus, ele nos devolveu graça. Deus, ele nos devolveu perdão. Deus, ele nos devolveu vida. Deus, ele nos devolveu tudo o que nós precisávamos, que era a salvação.
Adão pecou e trouxe para o mundo a desobediência. Jesus veio, obedeceu a Deus e trouxe para o mundo a obediência. Nós que antes éramos totalmente perdidos por causa do pecado de Adão, hoje nós podemos ser totalmente achados e reconhecer que somos de fato filhos de Deus por causa da obediência de um só homem. Sabe, a obediência de um só homem, que foi Jesus, destruiu de uma vez por todas o poder que a desobediência poderia ter na nossa vida. Sabe, é por causa disso, é por causa dessa obediência de Jesus, é por causa do poder de Jesus, que hoje a gente pode dizer, a desobediência é um perigo, mas na minha vida não vai ser um perigo. Amém? Então, essa noite a gente vai aprender de uma vez por todas a botar para bem longe a desobediência, porque ela não vai ter na nossa vida poder nenhum. Amém? Fala para a pessoa do teu lado, a desobediência não vai ter poder na sua vida. Agora para outra pessoa, a desobediência não vai ter poder na sua vida. Amém? Sendo assim, vamos continuar, né? Quem está anotando, eu queria que agora você prestasse bem atenção, porque vai ser a parte mais legal de tudo. Satanás trouxe a desobediência. Jesus nos deu uma vida de acessibilidade à presença de Deus através da obediência. Mas nós precisamos aprender a ser sábio. Eu sempre falo aqui para o pessoal que está mais perto de mim, eu já falei também para o pessoal do Connect, a gente precisa aprender a ser sábio. A gente precisa aprender a botar fim nas obras do diabo, porque ele é besta, sabe? Ele até articula, ele até prepara as coisas, ele até maquina as coisas, mas ele não tem criatividade. Ele vai agir nas mesmas coisas, das mesmas formas, do mesmo jeito sempre. Então, quando a gente aprende a verdade de Deus, quando a gente toma a verdade de Deus para a nossa vida, a gente percebe que a gente pode vencer Satanás. Sabe? Então, que nessa noite você aprenda os princípios que a gente vai aprender aqui, aplique na sua vida, que é para você sair daqui, botando fogo no diabo e dizendo, desobediência nunca mais na minha vida. Amém? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, a respeito da desobediência, e que a gente não deve praticar de forma alguma, nunca, no mundo, no universo, é não desobedecer a Deus. Amém? Não desobedeça a Deus de hipótese alguma, nunca, em nenhuma situação. Você pode estar entre a cruz e a espada, entre a morte e a vida. Não desobedeça a Deus. É melhor você obedecer e morrer e ir para o céu do que desobedecer, morrer e ir para o inferno. Amém? Então vamos embora agora aprender sobre não desobedecer a Deus. João 14, versículo 15, diz que Jesus afirmou o seguinte: se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Não tem como uma pessoa que diz que ama a Deus desobedecer, não faz sentido. Tem gente que até fala, eu amo a Deus, não sei o que e tal. Jesus é o dono do meu ser, é o rei do meu coração. Mas não obedece a Ele. Não adianta, não tem como, a conta não fecha. Não tem como dizer com sua boca que eu amo a Deus e dizer com suas atitudes eu não amo, através da desobediência. Sabe? Então a gente precisa aprender a colocar a obediência a Deus como prioridade na nossa vida. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A gente precisa aprender a trazer o reino de Deus. A gente precisa aprender a dizer, eu aceito obedecer ao Senhor. O nosso pastor Arthur, ele sempre fala algo que mexe muito comigo. E é uma verdade, de fato. Que é, obediência gera bênção. Todo mundo já sabe aqui, né? Obediência gera bênção. E isso é uma verdade. Quem aqui já recebeu frutos da obediência? Todo mundo. Não tem como você dizer, eu nunca recebi fruto da obediência. É porque você não viu, você não enxergou. Mas todo mundo já recebeu fruto da obediência. Porque Deus, Ele é fiel. Todas as pessoas que obedecem à sua lei, à sua palavra, à sua vontade, vai receber a sua recompensa. Porque Ele nos criou para sermos obedientes. Ele nos criou para ser filhos sábios que dão prazer e alegria ao seu coração.
E a gente dá prazer e alegria ao coração de Deus através da obediência. Não tem como a gente dizer, eu amo a Deus com a boca e com as atitudes dizer que não ama. Sabe? Não tem como a gente dizer, eu obedeço a Deus, mas quando sai da igreja, desobedece. Na primeira oportunidade, cai. Se existe alguma pessoa no mundo em que podemos confiar, é Deus. Se Deus é a pessoa que nós podemos confiar, por que ainda assim a gente fica na insegurança de obedecer um direcionamento que Ele nos dá? A gente precisa entender que quando a gente dá um passo de obediência a Deus, Ele prepara o resto do caminho. Quando a gente dá um passo de obediência a Deus, Ele prepara tudo, porque, minha gente, foi Ele que criou a nossa vida. Se Ele criou a nossa vida e tudo o que Ele quer é que a gente obedeça, pronto, é tudo o que nós precisamos fazer. É simples, mas às vezes é muito difícil da gente entender isso. Mas eu creio em nome de Jesus que hoje é uma noite que Deus Ele vai fazer a gente entender que nós precisamos obedecer a Ele em qualquer circunstância, acima de qualquer situação, e que isso vai fazer com que a nossa vida seja revolucionada. Amém? Precisamos aprender a deixar de lado as nossas vontades. A nossa carne ela vai de contra ao nosso espírito. Então sempre a sua carne vai querer não obedecer. Mas você, que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai obedecer. Sabe? A sua carne, ela sempre vai dizer, não, você não vai fazer isso. Isso é loucura, isso é mentira. Não vai acontecer não, tu vai fazer e vai dar errado. Mas isso é uma grande mentira. Quando Deus ele nos ordena para a gente fazer algo, a gente precisa fazer e deixar o resto na mão dele. Porque Deus ele é acima de qualquer entendimento. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam e que o buscam. Sabe? Então, a gente precisa simplesmente dar o passo de fé e deixar o resto na mão dele. Tem aquela música, né? Segura na mão de Deus, né? Segura na mão de Deus e vai, meu filho. Não quero saber de nada. Vai-se embora e deixa Deus fazer. Porque é isso mesmo. A gente precisa segurar na mão dele, segurar na vontade dele, segurar essa vida de obediência que ele nos deu. E que, além de ter nos dado uma vida de obediência, nos deu também recompensas através da obediência. A gente não precisa de mais nada na vida. Luana, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo ser líder, eu não consigo trabalhar, eu não consigo arrumar as coisas na minha casa, eu não consigo fazer nada na minha vida. Tudo bem, pelo menos obedeça. Se você não consegue fazer nada na vida, mas você consegue obedecer, meu filho, você já fez 70% de alguma coisa. Se você nunca faz nada, mas obedece, você um dia chega lá. Chega, demora, mas chega. Porque se você está obedecendo, você está simplesmente aceitando a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Então acabou-se. Acabou. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, acabou. Eu queria que vocês abrissem comigo aí em Atos 5. Atos 5. Eu estou lendo Atos e eu estou, meu Deus, apaixonada. É a segunda vez que eu leio Atos em um mês. No mesmo mês, na verdade. E eu estou, meu Deus, a gente precisa ser como a igreja de Atos. Na verdade, nós somos como a igreja de Atos. Essa igreja é simplesmente extraordinária. Amém? Vamos lá. Atos 5. A partir do versículo 27. Essa história, vou contar um pouquinho antes da gente começar a ler. Essa história fala a respeito de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus. Fala a respeito da perseguição que ele estava sofrendo após a ressurreição de Jesus. E ele era muito perseguido. Minha gente, se existe alguém mais perseguido no universo, não foi mais perseguido do que Pedro. Teve Paulo também, né? Mas eu acho que em segundo lugar era Pedro, porque, coitado, meu Deus do céu. Vamos lá, Atos 5, 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome, no nome de Jesus. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. E Pedro e os demais apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. No versículo 32 diz assim: nós somos testemunhas dessas coisas
bem como o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. É preciso obedecer a Deus antes de que qualquer coisa. É preciso obedecer a Deus e não a homens. E se a gente obedece a Deus, Ele nos dá simplesmente a capacidade de viver uma vida no Espírito Santo. Se a gente tem uma vida de obediência e o Espírito Santo, o que é que a gente precisa mais nessa vida? Me fala. A gente não precisa mais de nada. A gente tem Deus, a gente obedece a Ele, a gente tem o Espírito Santo. A gente precisa mais de quê? Com o Espírito Santo a gente pode vencer barreiras, a gente pode fazer o que a gente nunca imaginou. A gente pode chegar a lugares que a gente nem sequer sonhou. Porque a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é testemunha e caminha lado a lado a uma pessoa que tem uma vida de obediência. Sabe? Então, no seu coração aí, queira, Deus, eu preciso te obedecer. Acima de todas as coisas, acima de qualquer circunstância, acima de todo e qualquer tipo de entendimento, eu quero te obedecer. Amém? A segunda coisa, anota aí. Não desobedeça os seus pais. Primeiro, não desobedeça a Deus. Segundo, não desobedeça os seus pais. Luana, mas meu pai é crente, você não tem noção do que eu passo não é crente, você não tem noção do que eu passo na minha casa. Não desobedeça. Mas Luana, você não tem noção. Não desobedeça. Meu chefe só faz falar besteira e eu não aguento mais ele. Não desobedeça. É simples. Deus abençoa aquele que tem uma vida de obediência. Sabe, a gente precisa aprender a não desobedecer. Êxodo 20, o versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É simples. Honra teu pai e tua mãe. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, obedeça seu pai e a sua mãe. Ele pode ser crente, ele pode não ser crente, ele pode ser ruim com você, ele pode ser a melhor pessoa do universo. Não desobedeça os seus pais. Porque se tem um mandamento com promessa na Bíblia, é esse. E se a gente desobedece, a gente não vai ter vida longa. A gente não vai ter vida longa na terra. Nós precisamos aprender a obedecer nossos pais, porque ele é um presente de Deus para nós. Sabe? Nossos pais são as pessoas que nos geraram, que nos criaram, que investiram tempo na nossa vida. Nós estamos no mês da família e a gente tem aprendido cada vez mais a honrar os nossos pais, a honrar os nossos familiares. Mas se tem uma coisa que você precisa sair daqui sabendo, não desobedeça os seus pais, porque tem um mandamento para quem é obediente. Você vai ter vida longa na terra. Quem honra tem vida longa. Quem não honra vai morrer cedo. Você quer morrer cedo? Eu não quero morrer cedo. Eu quero viver e desfrutar do melhor de Deus. Porque, minha gente, imagina, a vida é um presente. Só quem não reconhece que a vida não é um presente é quem não consegue ser grato, né? Mas a vida é, de fato, um presente. E imagina você ter a sua vida tirada porque você simplesmente não obedece seus pais. Não queira isso para você. Obedeça os seus pais. Honre, ame, valorize, respeite, ainda que eles não sejam crentes, você é, e isso é o que importa. Através da sua vida, da vida de obediência que Deus ele está fazendo você viver, Deus ele vai transformar a sua casa, a sua família. Entendeu? Então honra os seus pais, valoriza. Obedecer aos nossos pais é como obedecer a Deus, porque eles são representação de Deus aqui pra gente. Sabe, a nossa mãe e o nosso pai, ele é como se, quando a gente obedece aos nossos pais, é como se a gente estivesse obedecendo a Deus. Porque se nem aos nossos pais que a gente vê, a gente não obedece, como é que a gente vai obedecer a Deus que a gente não vê? Então a gente precisa entender isso e precisa obedecer aos nossos pais. A gente fazendo isso, a gente vai estar agradando o coração de Deus e vai estar fazendo com que a nossa vida se prolongue na terra. Às vezes as pessoas até querem obedecer a Deus, mas é um desrespeito total em casa. Não adianta você obedecer a Deus, mas não obedecer quem está lá como autoridade na sua vida, na sua família. Então obedeça. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe, ouça o que eles têm para dizer. Não importa se ele é crente ou se ele não é, ele sempre vai ter uma palavra sábia para te dar, porque ele é muito mais velho do que você. E para você que é mais velho também,
honre seus pais. Não desobedeça. Mas, Luana, nem com eles eu moro. Honre os seus pais. Eles são autoridade na sua vida. Se você não mora mais com eles e você não os honra e você saiu de casa porque você não queria obedecer, existe uma maldição na sua vida. E você precisa quebrar. Você precisa voltar lá e dizer perdão para eles, pedir perdão, se humilhar e dizer, eu quero honrar a vida de vocês, eu quero obedecer. E assim, Deus ele vai transformar aquilo que antes era uma maldição e ele vai transformar em bênção. Amém? Então, se você está brigado com seus pais, se você saiu de casa brigado com seus pais, volta lá, reconcilia, faz as pazes e obedece. Amém? Você obedecendo eles, você vai estar obedecendo a Deus. Eu queria ler com vocês uma historinha bem legal. Nesse exemplo de obediência aos pais. É sobre um menino e o imperador. Um menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade de seu pai, quando Napoleão Bonaparte se aproximou com os seus homens e queria cruzar aquela propriedade. Porém, o menino o impedia. Zangado, o imperador gritou com ele: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador. Abra este portão agora. Muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou: o senhor vai querer que eu desobedeça o meu pai? Este portão está fechado, aqui ninguém passa, conforme o meu pai determinou. E Napoleão virou para os seus generais e disse: deem-me 1000 homens como este e eu conquistarei o mundo todo. E foi para o seu caminho. Amém? Se você não honra seu pai, se você não honra sua mãe, você não é digno nem de estar vivo. Nem de estar vivo. Sabe? Honra teu pai, honra tua mãe, porque tem uma bênção esperando para a tua vida. Tem uma bênção especial de Deus. Você não tem noção do que é. Eu falo isso por experiência própria. Eu posso ser nova, mas um dia eu desobedeci muito os meus pais. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Sabe? Então, honra teu pai, honra tua mãe, porque além de receber uma bênção de Deus, você vai ser digno de ser. Sabe? Deus, ele quando quiser escolher alguém, ele vai te escolher só porque tu obedece teus pais. Amém? A terceira coisa que a gente aprende também a respeito de desobediência é: não desobedeça às autoridades. A Bíblia diz em Romanos 13, versículo 1: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Todas as autoridades foi por Ele estabelecida. Todas, não tem uma. Os presidentes, os generais, os médicos, toda autoridade na vida foi permissão de Deus. Quando Deus criou aquela pessoa, independente se aquela pessoa era cristã ou não, Deus escolheu aquela pessoa para ser uma autoridade. E não é nós e a nossa sabedoria de crente que vai tirar a autoridade daquela pessoa. Sabe, nós estamos numa geração muito corrompida, que não aceita, que não honra e que vai de contra as autoridades. Mas nós não somos assim. Nós somos povo de Deus e a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Nós vamos obedecer. Amém? Diga assim: eu sou uma pessoa que obedece a autoridades. E quem são essas autoridades? Sabe, são governantes, são professores, são profissionais superiores. Toda pessoa que é um profissional superior é uma autoridade. Autoridades também militares, civis. Outro tipo de autoridade, liderança em qualquer esfera da sociedade. Liderança política, liderança social, qualquer tipo de liderança na sociedade foi constituída por Deus. Os mais velhos também é um tipo de liderança. Mas e no nosso contexto? Contexto Igreja do Amor, contexto Reino de Deus. Líderes, né? Mas antes de líderes, pastores, aqui na nossa igreja. Pastores, coordenadores, supervisores, líderes. Sabe, a gente precisa honrar. A gente precisa aprender a honrar, a gente precisa deixar de lado todo o nosso egoísmo, toda a nossa capacidade de entender e achar que não é porque essa pessoa não presta que eu não vou honrar. Não é assim, não. Você também um dia não prestou e as pessoas, né, acreditaram em você, honraram você.
Então não fala mal, não xinga, para de ser ruim com as autoridades que Deus constituiu. Porque você está traindo maldição para a sua vida. Não desobedeça às autoridades. Aprenda a ser uma pessoa que honra. Aprenda a obedecer. Se você honra a autoridade, você também está honrando a Deus. Você está obedecendo a Deus. Quem não obedece a autoridades e não está obedecendo a Deus, não adianta. Luana, eu obedeço a Deus, mas eu não consigo obedecer esse povo que botaram aí no governo. Foi você que botou. Então, se foi você que botou, honre, obedeça. Sabe? A gente pode não concordar, mas a gente vai honrar. Porque a gente é povo do céu. E se a gente é povo do céu, a gente honra. Amém? Porque a cultura do céu é uma cultura de honra. Se a cultura do céu é uma cultura de honra, a gente tem que honrar as pessoas. A gente tem que honrar os policiais, a gente tem que honrar quem é certo, a gente tem que honrar quem é errado, a gente tem que honrar os corruptos. A gente não pode aceitar, mas a gente tem que honrar. A gente não pode desobedecer. Você que estuda, que faz faculdade ou está no colégio ainda, honre seus professores. Deixa ele falar lá a besteira dele, mas honre. Quem é cristão é você, não é ele. E ainda que ele seja você a diferença. No seu trabalho, obedeça a sua chefia. Se você não honra e você não obedece, você não é submisso. Quando um dia você chegar na posição de liderança, as pessoas também não vão ser com você, porque você vai colher o que você plantou. Nós precisamos aprender a honrar e aprender a obedecer, porque esse é um mandamento de Deus. Mas precisamos honrar e obedecer também, porque senão nós vamos colher o fruto dessa nossa desobediência. E colher fruto da desobediência por desonra a autoridades não é algo simples. Porque eu creio que um dia Deus ele vai te levantar como um líder, Deus ele vai te levantar, quem sabe, como um pastor, como um intercessor, como uma pessoa que vai ser um juiz, um advogado, um médico, um engenheiro. E imagina, você tá lá servindo, sendo cristão, dando o seu melhor e as pessoas todas insubmissas a você. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Precisamos aprender a não desonrar as autoridades. Amém? Então, nós, que somos da Igreja do Amor e de Jesus, não vamos desonrar as autoridades. Obedeça, porque quem se responsabiliza é o Senhor. Quem vai justificar você é o Senhor. Você pode até levar nome, ser xingado, ser escanteado por obedecer a sua chefia no trabalho. As pessoas podem até dizer, ai, babão, não sei o que e tal. Mas quem te justifica é Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. E existe bênção para quem faz a vontade de Deus. Então, não desonre, não desobedeça às autoridades. E por último, não desobedeça o processo. Sabe, na nossa vida, a gente tem muitas incertezas e muita insegurança. Mas a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Se Cristo em nós é a esperança da glória, a gente não precisa mais temer a nada, sabe? Então, se Jesus é a esperança da sua vida, acredita no processo de Deus. Respeita o processo de Deus. Respeita as fases de Deus na sua vida. Não desobedeça o processo. Eclesiastes 3, versículo 1, diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Se há um tempo para cada propósito debaixo do céu, por que é que você quer pegar a sua vida e colocar num lugar que você não é para estar? Aprenda a andar um passo de cada vez. Isso vai lhe custar e vai lhe abençoar. Não vai lhe custar e vai lhe abençoar. Sabe? Aprenda a andar conforme o Senhor te orienta. Deus tem processos diferentes na vida de cada pessoa. Deus, ele às vezes quer fazer um processo diferente comigo, mas quer fazer um processo mais adiantado na sua vida, na vida da sua família, ou sei lá, na vida do seu pai que se converteu ontem. Ninguém explica a Deus, sabe? Deus, ele tem os seus segredos, mas Deus, ele revela seus segredos.
Então, tudo que a gente precisa aprender através da obediência a Ele, através da obediência aos nossos pais, através da obediência às autoridades, é também não desobedecer o processo. Quando a gente tem a nossa vida alinhada à vontade de Deus e à obediência de Deus, tudo flui, tudo vai chegar no tempo certo. A gente não precisa se agoniar, a gente não precisa ficar desesperado em querer viver algo que Deus ele não tem para agora, mas tem para um futuro talvez próximo. Quando você se apressa, você está simplesmente dizendo: Deus, eu não quero que seja feita a sua vontade, eu quero que seja feita a minha vontade. Satanás, ele quis tanto que fosse feita a vontade dele, que ele simplesmente perdeu toda a sua glória, a capacidade de estar do lado do ser mais deslumbrante do universo, que era Deus, e foi lançado fora do céu. Tudo porque ele queria fazer a vontade dele, ele não obedeceu o processo. Não vale a pena de verdade querer viver algo que não é da vontade de Deus para aquele momento, sabe? Obedeça o processo de Deus. Precisamos viver um dia de cada vez e respeitar o tempo de tudo. Há um tempo certo para tudo, para todas as coisas. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é exatamente perfeito para fazer com que a gente viva tudo que Ele sonhou para nós. Então, se você puder sair daqui com uma certeza na sua vida, saia. Deus é bom. Ele me tirou da vida de desobediência para viver uma vida de obediência. E eu vou viver tudo que Ele tem para mim. Como a gente cantou aqui no início do culto. A gente vai viver tudo. Nada foge dos planos de Deus. Se você até der um passo errado, mas ficar ali na presença de Deus, Deus ele vai fazer com que aquele passo errado volte e se alinhe à vontade dEle. E tudo na sua vida ocorra como Ele quer, porque é Ele quem faz. Tudo que você precisa é abrir o seu coração e dizer: Deus, eu quero ser uma pessoa obediente. Eu quero fugir dessa zona de perigo da desobediência que destrói a minha vida. Sabe? Aprenda a querer a vontade de Deus. Aprenda a se lançar. Sabe, Luana, eu não consigo obedecer a Deus, porque eu quero que a minha vontade seja feita. Tampa os teus ouvidos e vai. Tampa os teus ouvidos e vai. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui, gente. Tampa os seus ouvidos e vai, porque a vontade de Deus ele vai ser feita no tempo certo. Sabe? Coloca o teu caminho aliado do Senhor e deixa Ele fazer todas as coisas. Existe um propósito para tudo. A vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus ela é perfeita. Não há nada que aconteça debaixo dos céus e da terra que fuja do controle de Deus. Até as coisas que a gente imagina que jamais aconteceria. Nada foge dos propósitos do Senhor. E se nada foge dos propósitos do Senhor, obedeça o processo de Deus na sua vida. Ainda que você não entenda, ainda que você não queira, vai. Foca em Deus e vai. Sabe? Foca no Senhor, foca no propósito, foca na promessa. Se apega à vontade de Deus e vai. O resto vai acontecer. O resto vai acontecer. Eu falo isso com muito temor no coração, porque um dia eu fui uma pessoa muito desobediente, como eu disse a vocês. Minha família está aqui de prova e não me deixa mentir um dia. Minha gente, vocês não têm noção. Eu sou muito nova, ainda vou fazer 21 anos. Mas, se existe uma pessoa mais desobediente que eu na vida, mais desobediente na vida que eu conheci, fui eu. E a desobediência, ela deixa marcas terríveis na nossa vida. Deus ele cura, Deus ele transforma, Deus ele liberta, mas existem frutos da desobediência que podem nunca mais sair da sua vida. Hoje eu tenho marcas em mim que nunca mais vão sair. Porque eu desobedeci meus pais. Porque eu desonrei eles. Porque eu não obedeci a Deus. Eu sabia que Deus ele tinha um propósito na minha vida e que eu não podia fugir desse propósito e eu simplesmente quis viver da forma que eu queria. Mas Deus é muito bom.
Deus, Ele é perfeito. Minha gente, Deus, Ele é incrível. Deus, Ele é o ser mais sobrenatural do universo. A gente só precisa querer a vontade dEle. A gente só precisa se lançar nessa vida de obediência que Ele tem para nós e fugir da desobediência, porque Deus é bom. Deus é bom. A gente nunca vai entender de forma tão plena o quanto que Ele é bom, mas a gente vai sentir e a gente vai crer e a gente vai caminhar para um dia encontrar com Ele e dizer: Pai, o Senhor é realmente muito bom. Obedecer a Deus é tudo que a gente precisa fazer, sabe? Então eu queria que você levantasse do seu lugar aí, fechasse seus olhos, comece a se arrepender. Comece a se arrepender da vida de desobediência que você está tendo. Comece a se arrepender daquilo que você está fazendo que não é da vontade de Deus. Comece a se arrepender de não obedecer teus pais. Comece a se arrepender. A Bíblia diz que Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado. Comece a se arrepender da desobediência às autoridades, porque você é uma pessoa que xingava, que falava mal, que não respeitava, que não honrava. Comece a se arrepender, sabe? Comece a se arrepender de não obedecer o processo e querer fazer da vontade de Deus a sua vontade. Não é a sua vontade que prevalece. Começa a pedir a Deus que Ele quebre teu coração e construa em você um coração obediente. Porque o bom de ouvir a voz de Deus e obedecer é a certeza plena e total de nunca errar. Deixa Deus falar contigo.